O projeto Raízes de Jericinó nasceu de uma necessidade local da comunidade. Começou com a minha mãe, colocando a mesinha na porta da rua e trazendo pratos típicos da região do Maranhão. E daí em diante os vizinhos começaram a participar dessas atividades. E o evento, que acontece uma vez no ano, virou tradição na comunidade. E aí surgiu a necessidade de nós criarmos uma instituição que pudéssemos nos ajudar a divulgar a nossa tradição. Só que nós pensávamos que nós fossemos pegar o público adulto e os adolescentes. Mas a demanda veio do público infantil. Então nós temos que fazer as adequações para o público infantil. E a necessidade local fez com que nós conseguimos esse espaço, que hoje é o Raízes de Jericinó. Dentro desse espaço, nós fazemos oficina de corte e costura, artesanato, coreografia e canto. E a gente também tem um cantinho de leitura, cultura e movimento, devido ao público infantil que a gente tem dentro do nosso projeto. De fevereiro até julho, nosso projeto ele gira em torno do Bumba Meu Boi, que é as confecções das indumentárias. E de agosto até novembro as oficinas das almofadas, de material reciclado. Tá? Tudo gira em torno desse casal, meu pai José Almeida, minha mãe Maria Rosa, que foi quebradeira de coco ao longo da sua infância. A lenda do Bumba Meu Boi, a gente fala da questão porquê da lenda, a gente diz que começou com a mãe Catirina. A mãe Catirina aconteceu dentro de uma fazenda, em que a mãe Catirina, que era esposa do pai Francisco, que morava dentro dessa fazenda. O pai Francisco, ele trabalhava nessa fazenda, e ela desejou comer a língua do boi. Só que ela queria comer a língua do boi mais bonito, o boi que o patrão amava, aquele boi, e o pai Francisco, marido dela, ô mulher, eu não posso fazer isso, eu vou perder meu filho. E aí ele vai lá, carrega esse boi. E quando o fazendeiro dá falta desse boi, ele falou: gente, carregaram meu boi, procura meu boi, procura meu boi. Aí pediu que os outros vaqueiros fossem atrás desse boi. Andaram pela fazenda, não acharam o boi, não acharam o pai Francisco, não acharam a mãe Catirina. Aí o pai Francisco levou o boi para a mãe Catirina: não, vão atrás. Os vaqueiros tornaram e atrás não encontraram ninguém. Aí ele falou assim: vamos chamar os caboclos de pena, que são as índias, para conseguir achar aí para Francisco e mãe Catirina e o boi. E eles vão e conseguem encontrar a mãe Catirina e o boi. Só que reza a lenda que quando o boi chegou já chegou morto. Tá? O boi morreu, estava morto. E que precisava, e ele muito triste, primeiro mandou chamar o doutor, depois mandou chamar o pajé, que fala que tinha que soprar, que tinha que soprar 3 vezes no rabo do boi. E na terceira vez, se o boi urrasse é que ele faz isso. Ele sobrevivia. Aí isso foi feito. Aí ficava a mãe Catirina de um lado, o pai Francisco do outro. Aí já ô Catita, pai Francisco falava para a mãe Catirina: ainda não, tio. Aí ficava. E na terceira vez, na terceira tentativa, ele urra. Aí acontece a grande festa, o fazendeiro perdoa a mãe Catirina e o pai Francisco, e acontece aquela grande festa. Por isso que dentro do Bumba Meu Boi a gente tem essas variações. Tem o boi, que é o central, que fica alguém dentro, tem tem os vaqueiros, tem os índios, então tem essa mistura dentro dessa fazenda, baseado nessa lenda. Alguns, e a lenda é aquilo, cada ano que vai se passando, ela vai sofrendo modificações, adequações, mas a origem dela não muda, que começa com a mãe Catirina e o pai Francisco, querendo comer a língua do boi. Aí aqui a gente colocou a lenda do Bumba do Boi, a gente botou o que é que o Bumba do Boi, porque é uma festa folclórica das mais tradicionais na região norte e nordeste, principalmente no Maranhão. No Maranhão ela ganha força. E no Maranhão ela tem vários sotaques. Tem um sotaque de mão. O sotaque de mão, eles dizem que os escravos trabalhavam muito, se faziam calo, então eles botavam a costa da mão. Eles batiam com a costa da mão, que eles não conseguiam bater assim, porque os mãos estavam cheios de calo. Tem o desabumba, eles têm os casumbás, que tem as máscaras bem grandes, as roupas, a gente não tem vontade, futuro, a gente tem um casumbá, a gente não tem um casumbá. Como a gente está aqui no Rio, a gente vai fazendo as adequações, as variações, conforme vão surgindo. Tem os casumbás, que é aquelas máscaras, aquelas roupas bem grandes, e dança de forma cômica durante a apresentação. Tem um de orquestra, o Bumba Meu Boi de orquestra, geralmente eles são na Baixada do Maranhão, que é o que a gente está trazendo. O Bumba Meu Boi que a gente está trazendo é um Bumba Meu Boi que vem da Baixada Maranhense para cá.
porque o que a gente está dizendo que a gente sabe de água concreto. Mas a gente conhece o do sotaque, tem os de matracas, que são feitos de pedra de madeira. Geralmente os de matraca são na capital, a capital do Maranhão, são os ludovicenses. Gente, isso aqui são outros instrumentos que as índias utilizam durante a apresentação, tá? Essa aqui é outras saias, a gente tem várias variações de saias. Os esbordados já é feito aqui, né? É feito aqui. As oficinas também, né? São feitas aqui, eu vou mostrar ali a oficina. Aqui. E as adequações do material que a gente tem. Alguns materiais são reciclados e a gente vai fazer adequações dentro do espaço.